Oi amores do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gleiciane, sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma make pra vocês linda, gente, incrível, apropriada pra quem tem pitose palpebral, quem tem pálpebra caída. Fica nesse vídeo que você vai amar. E ela é exclusiva pro Dia dos Namorados, gente. Pra você surpreender o seu parceiro aí no Dia dos Namorados. Eu já tô com a minha pele preparada, tá, gente? Se vocês quiserem ver como eu fiz essa preparação de pele com produtos muito baratinhos, vai lá no meu Instagram, @Gleiciane Diversificada. Mas aqui eu vou ensinar só os olhos pra vocês e a boca também, que vai ser algo bem lindo mesmo, com coisas que você tem aí. Vai ser bem fácil você fazer. Vamos lá, meus amores. Pra facilitar a sua vida, você tem essas fitas assim, tipo esparadrapos aí? Dá pra fazer sem, só que isso aqui vai facilitar muito a sua vida, tá? Aí você vai cortar assim, em retângulo, e vai colocar bem aqui, ó, pra gente fazer o nosso esfumado e fazer o alongamento, porque a ideia é ter uma maquiagem mais alongada hoje, pra ficar aquela coisa mais chique, né, gente? Dia dos Namorados. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem, mais ou menos assim, ó. Assim, tá vendo? Como eu tenho muito excesso de pele, gente, eu vou colar minha pálpebra. Mas você que não tem excesso de pele, pode fazer a maquiagem direto. Toda vez que eu vou colar minha pálpebra, eu selo, dou uma seladinha com o pau solto, porque senão não cola, gente, não cola mesmo. Infelizmente, isso acaba atrapalhando um pouco no resultado da sombra. Então, se você não tem excesso de pele, não precisa colar a pálpebra, tá? Eu vou colar realmente porque eu tenho muito excesso de pele. Isso atrapalha muito no resultado da maquiagem, tá? Porque a questão, assim, do seu olho ser um pouquinho menor que o outro, isso dá pra resolver com o delineado, com as técnicas que a gente vai fazer aqui na maquiagem. Aí eu colo aqui, ó. Eu sempre coloco aqui no meio, espero secar. Aí quando a cola tá bem transparente, eu olho bem pra baixo assim, pra deixar essa cola bem no meio aqui, quando eu for fazer a dobra e levantar, ó. Porque ela não pode ficar aparecendo. Tá vendo? Você vai pegar uma sombra marrom, esse marronzinho aqui, pincelzinho de esfumar. Você vai pegar um pouquinho dessa sombra e vai concentrar aqui. Esse esfumado é diferente, tá, gente? Ele vai vir um pouquinho mais pra cá, ele não vai ficar concentrado aqui, igual, né, naqueles que eu costumo mostrar pra vocês. Ele vai ficar um pouquinho mais aqui, porque é mais um puxadinho que a gente vai fazer. Então aqui, ó. Ó, faz uma bolinha, tá vendo? Pigmentando. Depositando essa sombra primeiro. Deposita primeiro. Depositou? A gente vai tirar agora o excesso. Com esse mesmo pincel de esfumar, se você tiver outro, é bom. Mas se não tiver, você pode tirar o excesso e agora esfumar com esse mesmo. Agora que você tirou o excesso, você vai fazendo movimentos circulares em volta desse esfumado, tá vendo? Isso aqui, gente, é água quando desce do vizinho ali, quando ele tá lavando roupa. Aí fica esse barulho insuportável, mas enfim. Aí aqui você vai vir esfumando tudinho, tá vendo? Esfuma, 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 esfuma. Como que você esfuma? Movimentos circulares aos arredores aqui, gente, ó. De onde a gente pigmentou. Pode levar pra fora, porque eu quero um alongamento nessa sombra, né? Quero uma maquiagem mais alongada, ó. E vai levando pra dentro aqui, ó, do cantinho interno. Pode levar assim, ó. Mão leve, por favor, gente. Nada disso, senão vai ficar horrível. Você tem que ter mão leve, ó, na pontinha, tá vendo? E movimentos circulares, ó. Bem leve mesmo. Ó, leva pra fora. E continua fazendo movimentos circulares pra dentro e pra fora. Pra dentro e pra fora, tá vendo? Aos arredores aqui também, ó. Pra não ficar nenhuma marcação ao redor dessa sombra, né? Dessa bolinha de sombra que a gente colocou ali, lembra? Então, aos arredores não pode ficar nenhuma marcação. Então, você vai fazendo, ó, movimentos circulares, bem suave. Ó, tá vendo que já tá tirando a marcação? Então, o segredo é esse. Pra ficar bonito, você tem que esfumar bem esfumado, gente. Ó, movimentos circulares de dentro para fora. Sem dó, tá vendo? Uma dica pra quem ainda ficar em dúvida aonde que você tem que, ó, depositar. É só você vir aqui, ó, no arco do cupido da sobrancelha, tá vendo? Nessa direção. É só você observar aqui com a sobrancelha, você vai saber exatamente aonde que você tem que pigmentar e depois esfumar aos arredores. Já fiz aqui no outro lado pra adiantar o processo, gente. E agora a gente já vir com a sombra preta. Você tem sombra preta aí? Vou falar misericórdia, viu? Misericórdia pra vida desse vizinho, porque eu vou falar. Olha só, gente. Paciência, né? Tem paciência, né? Paciência. Então, é a mesma coisa que você vai ter que ter na maquiagem, é a paciência. A gente tem a paciência, que você vai conseguir, você consegue, tá? Mas você tem que ter paciência. Então, pode ser com o mesmo pincel, tá? Lembrando que se você tiver que voltar lá pra dar uma esfumada do marrom, você vai ter que limpar bem esse pincel, tá bom? Ó, um pouquinho da sombra preta. E aí, eu vou colocar, ó, nesse cantinho aqui, ó. Exatamente onde a gente pigmentou aquela sombra, só que agora numa quantidade menor, né? A gente fez tipo um círculo bem grande ali. Então, agora a gente vai fazer um pouquinho só, tá? Aqui mesmo. Ó, aqui, tá? Eu já vou colocar até do outro lado aqui logo. Essa bolinha, tá vendo? Com a sombra preta. Agora, tira bem o excesso. Geralmente eu uso papel higiênico, gente, pra tirar o excesso, tá vendo? O correto é você pegar um pincel limpo, grande, assim, de esfumar. Aí, como eu não vou limpar também, eu vou usar esse outro aqui, que tá limpo já, e ele é maior, tá vendo, de esfumar. Mas, se você não tem outro pincel, você pode usar aquele, porém limpa bem, bem mesmo, e faz isso aqui, ó. Aos arredores, começa esfumando, fazendo movimentos circulares, tá vendo? Aos arredores.
desse ciclo que a gente fez. Pra esfumar tudo, tá vendo? Não quero nenhuma marcação aqui, então esfuma, 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 esfuma. Cuidado com essa parte que você tem que colocar a sombra preta, tá? Senão vai ficar horrível pra você esfumar. Então, muito cuidado. É só aquele pouquinho mesmo que eu falei pra vocês. Olha só, gente, eu vou vir agora com uma corzinha aqui aproximada da minha pele. Então, você vai ver aí a sombra que você tem, que é um pouco aproximada da sua pele. Um pouquinho mais clara que a sua pele. Só pra gente fazer a base aqui, ó. Tá vendo? Pode ser com o dedo mesmo. Você vai colocar, ó. Cuidado pra não ficar nenhuma marcação aqui, ó. Tá vendo? E agora a mesma coisa do outro lado, tá? A mesma coisa, tá, gente? A mesma coisa mesmo. A mesma coisa mesmo é fogo, né? Aqui tem que ter mais cuidado como tá colado. Eu vou ter que colar de novo, tá vendo, gente? É uma batalha pra fazer maquiagem com a cola, tá? A cola é muito boa quando você não vai fazer nada no olho. Só delineado e acabou. Mas pra fazer um esfumado, gente, é uma peleja, tá? Lembrando que precisa ser sombra opaca, tá, gente? Sem glitter e sem brilho nenhum. Porque a intenção aqui é fazer uma make que disfarce a nossa ptose, a simetria. Então, precisa ser assim, tá? A gente volta agora com a mesma sombra que a gente usou lá no início. Pode ser com um pincelzinho de sobrancelha assim, o pincel chanfrado. Dá super certo, tá? Aquele marronzinho do início a gente vai colocar agora aqui embaixo. Vou fazer assim, ó. Tá vendo? Abaixo da linha d'água, esse esfumadinho aqui, ó. Ó, esfuma bem. Agora você vem com aquela mesma sombra preta que a gente aplicou. Coloca um pouquinho, o mesmo pincel. Só que agora você vai colocar rente à linha d'água, tá? Não aplica fora. Pelo amor de Deus, gente. Maquiagem pra ficar bonita, igual você quer que ela fique, tem que ter acabamento. Se você largar aqui e não esfumar, fica muito ruim, entendeu? Ó. Rente à linha d'água que eu fiz aqui, tá vendo? A mesma coisa do outro lado. Agora a gente vem com o delineado, temido delineado, mas que vai te ajudar muito aí a corrigir a sua simetria. E você vai fazer o delineado mais fácil do mundo, gente, que é só o tracinho, tá? Não vai ter puxadinho de gatinho nem nada. É só puxar reto. E a diferença que eu sempre falo pra vocês é delineado mais grosso nesse olho aqui mais caidinho, tá? E nesse um pouco mais fininho. E esse ele pode até ser um pouco acima, tá vendo aqui, ó? Não precisa ser rente com os cílios, não. É até bom, ó. Que assim, você tem uma direção. Depois você pode preencher, não tem problema. Esse aqui é pra você ter uma direção e saber que esse é mais grosso, tá vendo? E no outro, mais fino e rente aos cílios. Tá vendo? Delineado, você tem que ter muita paciência, tá, gente? Senão, se errar, você vai lá e corrige. Ó, tá vendo que ficou um pouquinho errado? Aí vou ter que dar uma engrossada. Aí se você vê que você engrossou demais aqui, tu dá uma engrossada aqui. Mas se você tem pálpebra curta, cuidado, tá? Ó, vou dar uma engrossada aqui. Porque eu engrossei do outro lado, tá? Gente, não tem segredo, tá? E se você quiser fazer, pode fazer com delineador caneta, pode fazer também em gel, se você tiver aquela de sobrancelha. Ou até mesmo com sombra, você faz com sombra, aquela sombra bem pigmentada. Aí faz esse delineado com sombra, tá? Se você tiver mais facilidade, também dá super certo. Ó, quer dar acabamento nesse delineado? Vem aqui na pontinha e coloca sombra preta, tá vendo? Só na pontinha, gente, cuidado, por favor. Ó. Vamos tirar agora a fitinha pra gente ver. Ah, não, falta uma coisa, um detalhezinho. Lápis branco. Se você não tem lápis branco ou alguns dos itens que você se interessou aqui, eu vou deixar na descrição ou nos comentários, tá, gente? Pra vocês comprarem, porque são itens, assim, essenciais pra ajudar a gente a disfarçar a ptose palpebral, tá? É muito importante que vocês tenham. E são produtos muito, muito baratinhos mesmo, vale a pena. Ó, só pra gente abrir o olhar, tá? Vou aplicar aqui a máscara de cílios. Pra gente vir com os cílios. Não vou nem colocar Curvex, que é uma dica boa que eu dou pra vocês, de colocar Curvex só no olho com ptose. Então, se vocês quiserem, pode colocar. Mas hoje eu não vou colocar. Cores assim, ó. Neutra, opaca, ajuda muito, muito a disfarçar a nossa ptose palpebral, gente, de verdade. Então, invista. Ah, qual paleta de sombra que eu compro, Gleice? Paleta de sombra com cores opacas. Eu tô um pouquinho doida, né? Vou lá e uso glitter na cara de pau, na pálpebra, porque eu gosto de glitter, gente. Mas, se você quiser esconder, não é o ideal. Uma dica aí pra quem usa cílios, gente, postiço, sempre, sempre tire essa linha aqui, ó. Porque faz com que os seus cílios fiquem muito durinho e pode acabar não durando muito tempo os seus cílios colados. Então você sempre tem que tirar essa linha aqui, ó. Tá? Com a pinça. A não ser que os seus cílios não tenha, né? Tem uns que não tem. Mas esse, geralmente, com a base pretinha assim, eles têm essa linha, tá? Aí o seu cílio fica mais maleável, tá vendo? E ele dura muito, muito, muito mais tempo. Surreal. Outra diquinha, quando você vai aplicar com a linha de cílio, gente, nunca aplica só aqui na base, tá vendo? Aqui embaixo também, porque isso vai fazer com que grude com seus cílios naturais. E aí, consequentemente, você, né, vai ter um efeito mais natural ali dos seus cílios. Então, e use sempre a pinça, porque aí você vai grudando, aplica e vai grudando nos cílios naturais. Vou aplicar aqui normalmente, tá? Sempre aplico pelo meio. E depois eu vou colando as laterais. Gente, eu faço isso aqui, ó, porque senão gruda mesmo, tá? Ó, aí vou... a lateral. Ó, lembrando, tá, gente, que antes de você aplicar os seus cílios, você tem que medir, tá? Pra ver se tá de acordo com o tamanho da sua pálpebra, tá?
Não fica maior que a sua pálpebra aí, ou não fica legal. Ó, aqui na ponta. Aquilo que eu falei pra vocês, ó, vocês vão amassando assim, ó. Colando uns cílios no outro mesmo, tá vendo? Ó, tá rente a pálpebra? Quando eu vejo que tá rente, aí eu venho, ó, unindo. Assim, ó, pra não... Tem que estar molhada a pinça. Porque senão dá ruim. Aí você pode dar uma apertadinha assim, tá vendo? Ai, gente, cílios dá outra cara pra maquiagem, né? Vamos ser sinceros, né? Aqui no outro olho eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Ah, mas eu não tenho namorado, eu não sou casada, eu não tenho pitose papepral. Essa make também é pra você, tá? É pra qualquer ocasião, gente. Essa make dá pra usar em qualquer ocasião da sua vida. Para de graça, aprenda essa maquiagem. Quando você colocar esses cílios aqui, ó, sempre faz esse movimento aqui, ó. Porque ele tende a cair, tá, gente? Então, ó, sempre faz assim pra ele ficar pra cima. Pra você dar acabamento em cima do cílio, é só você passar o delineado, tá? Pra cobrir aquelas colinhas que ficam, né? Principalmente se for cola branca. Se for cola preta, não. Mas, vamos lá. A gente já até tirei desse lado aqui, ó. Isso aqui, gente, dá um acabamento impecável. Não faz a make sem isso daqui, pelo amor de Deus. Até dá pra fazer, mas depois vai dar um trabalhinho pra você passar a base, sabe? Ó, aí como ficou um restinho de cola aqui da fita, onde você me seguir aqui, é que você vai aprender várias coisinhas, gente, de forma baratinha, entendeu? Aquele mesmo marrom, ó, que você usou lá na sombra, já faz um contorninho de boca. Sim, com pincel chanfrado de sobrancelha. Gente, dá pra adaptar várias coisas na maquiagem. Ó, tem que tirar o resíduo aqui, ó. Contornar, ó, sua boca com essa sombra marrom. Facinho, gente, com a sombra, não tem muito mistério. Aí no meio você vem com batom, tá? Aplica só um pouquinho assim, ó. Eu vou usar essa cor aqui. Aí você pode pegar um pincel de boca, eu vou usar um pincel de boca aqui. Vai chalhar. Ó. Só na parte. Tá vendo? Tá vendo como é que ficou a marcação ainda? A gente vai esfumar isso aqui. Você vai voltar com aquele pincel da sombra, ó, e vai tipo esfumar. Aqui no meio eu vou passar um iluminador. Pode ser sombra cintilante, tá? Aqui. Você vai surpreender a pessoa, viu? Que boca é essa? Eu nunca tive com essa boca. Claro que se você quiser uma coisa mais discreta, que como aqui já tá cheguei, né, gente? Então, o aconselhado seria um nude, né? Mas como eu não gosto de ficar 1 hora fazendo maquiagem pra ficar igual... Brincadeira, nude vai ficar bonito também. Mas eu gosto de ficar, tipo assim, tchan, sabe? Bem tchan mesmo. Exagerada, digamos assim. Ficou assim. O que vocês acharam? Gente, eu tô apaixonada nessa maquiagem. Cara, dá pra sair pra qualquer lugar. Meu Deus do céu. Mas, se você quiser uma maquiagem mais pro dia, se você vai sair aí com o amor da sua vida de dia, então espera, aguarde. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificação, que eu vou soltar uma make pro dia. Se você quer mais pra um jantar com o amor da sua vida, pra sair à noite. Ah, não que não tem pra sair de dia, mas depende do local. Eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem linda, mas só se vocês comentarem muito aqui nesse vídeo e deixar muito like nesse vídeo. Não seja ingrata, mulher. Deixa like nesse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se você gostou dessa maquiagem, por favor, deixa like nesse vídeo que me ajuda muito. E aí, o que vocês acharam? Me acompanha também lá nas outras redes sociais, vou deixar aqui, ó, me acompanha lá, que eu vou fazer lives especiais pra ajudar vocês com todas as dúvidas de vocês com a maquiagem, com relação à pitose papepral, tá? Então, não perca porque é de grátis, tá, gente? Então, não perca essa oportunidade. E eu quero fazer um convite especial pra você. Participe do nosso grupo de promoções da Shopee. Lá eu solto tudo, gente, produtinho de beleza, produtinho de maquiagem, com descontão mesmo. Com descontão mesmo. Então, entra no nosso grupo de promoções, tá? Eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários. E é isso, gente. Olha, que maquiagem linda, né, gente? Amei. Vai arrasar, mulher. Para de falar que não consegue. Você consegue sim. Vou deixar um versículo da Bíblia pra abençoar a vida de vocês. Ó, beijão no coração de vocês. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.